Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as Bíblias no livro de Colossenses, a carta aos Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 5. Colossenses 3, do 1 ao 5. Se você perceber alguém aí sem... A palavra de Deus nos diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Amém? Deus querido, nós queremos mais uma vez agradecer pela sua palavra, agradecer porque sabemos que ela tem poder para transformar as nossas vidas, e queremos nesta noite mais uma vez pedir ao seu Espírito que nos conduza. Damos toda a liberdade, ó Deus, para que o seu Espírito esteja conduzindo as nossas ações, esteja conduzindo as nossas mentes para entendermos, para compreendermos perfeitamente aquilo que o Senhor deseja revelar aos nossos corações nesta noite. Esta é minha oração, Papai do céu, e eu a faço em nome de Jesus. Amém. O tema, irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos dentro desta porção da palavra de Deus: pés na terra, mente no céu. Ou talvez pé no chão, coração no alto. O tema não é tão importante, o importante é entendermos aquilo que Deus quer falar aos nossos corações e aquilo que precisa ser moldado em nós e direcionado nas nossas vidas de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo está nos direcionando aqui nesta porção da palavra de Deus. Amém? Irmãos, quando a gente percebe aqui esta palavra do apóstolo Paulo, ele inicia dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. É importante a gente ter esse entendimento. O apóstolo está falando com a igreja, ele está falando com pessoas que entenderam que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador nas suas vidas. Portanto, essas pessoas nasceram de novo, essas pessoas estão vivendo uma nova vida. E Paulo está tratando de algo aqui que eu acho que é a luta de todos nós, porque desde o momento em que nós nascemos esta nova vida, ou recebemos essa vida em Cristo Jesus, nós começamos a viver em novidade de vida, não é verdade? Só que para isso acontecer, nós precisamos entender que isso provém da fé, e o que Paulo está falando aqui é algo realmente que se faz necessário a fé, porque ele está dizendo aqui: olha, nós estamos aqui na terra, nós vivemos aqui, nós temos aqui as nossas lutas, nós temos aqui os nossos projetos, mas a nossa mente, o nosso coração precisa estar visualizando o que nós vamos ter no céu. É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer: olha, eu sei que aqui na terra nós também temos as nossas conquistas a realizar, mas nós precisamos estar com a nossa mente, o nosso coração precisa estar primeiro aonde? Aonde vai ser a eternidade. E a gente precisa entender isso, irmãos, porque senão, quanto mais nós pisamos nessa terra, quanto mais nós olhamos em direção a essa terra, mais nós queremos viver nessa terra. E a palavra de Deus diz que nós não vamos viver muito tempo aqui. Talvez alguém chegue aí aos 100 anos, 100 e poucos anos, né? O que eu acho raro, né? A gente encontrar pessoas que passem dos 100 anos. A média normal que
Os brasileiros têm vivido 70, 80 anos, daí, agora, porque até pouco tempo atrás era 60, 70 no máximo, né? Mas agora nós já vemos aí que os brasileiros estão vivendo um pouco mais. Mas a verdade é que nós vamos passar, e tudo o que Deus tem preparado e está preparando para nós está na eternidade. Mas os nossos olhos conseguem enxergar as coisas que estão diante de nós. E nós vivemos, nesta terra, e não tem como negar, que é claro que nós temos os nossos sonhos. E Deus não nos proíbe desse sonho, Deus não nos impede de nós realizarmos. Ou melhor, a palavra de Deus nos ensina que enquanto nós vivemos nessa terra, nós temos que fazer o máximo e o melhor, porque nós precisamos deixar um legado. Mas o que é esse máximo, o que é esse melhor? Será que deixar para os nossos filhos riqueza, poder? Será que é isso que é o máximo, é o melhor que nós podemos fazer? Se nós estivermos olhando apenas para as coisas terrenas, se estivermos vivendo apenas para a satisfação da carne, então nós vamos deixar isso como herança e como legado para aqueles que ficarem. E com certeza nós não estaremos com os nossos olhos na eternidade. Então, o que Paulo está aconselhando aqui, irmãos, é que nós precisamos sim e devemos estar com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso entendimento, aqui nos nossos projetos, mas principalmente o nosso coração precisa enxergar aquilo que está no alto. Paulo está dizendo, olha, se nós olharmos só para as coisas dessa vida e só para o que o mundo nos oferece, então nós não conseguiremos enxergar e desfrutar aquilo que está na eternidade. Esse é o entendimento de Paulo quando ele está dizendo olhar para o alto, as coisas do alto. Por quê? Porque ele está falando que nós morremos em Cristo, e que nós estaremos aonde Cristo está, que nós devemos estar olhando aonde Cristo está. E aonde Cristo está, irmãos? Olha só, ele diz claramente que, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Nós temos estudado às quintas-feiras aqui o livro do Apocalipse, e Deus tem falado tremendamente conosco. Eu, principalmente, tenho, irmãos, crescido muito, porque através desses estudos eu tenho conseguido, através de João, que descreveu aquilo que Deus pediu para ele descrever e registrar, eu consigo ver o trono de Deus. Eu consigo enxergar Deus agindo em nosso favor. Irmãos, é tão maravilhoso quando a gente consegue olhar pelos olhos da fé, que a gente consegue olhar para as Escrituras entendendo que é Deus quem está falando, que é Deus quem está direcionando nós, que a gente consegue enxergar além do que esses olhos carnais conseguem ver. E João, ali no livro de Apocalipse, nos primeiros capítulos, ele mostra claramente o trono de Deus. Deus dizendo para a igreja, olha, eu estou aqui, eu reino soberanamente. E ele mostra ali os anjos diante de Deus, ele mostra tantas cenas gloriosas que a gente só consegue enxergar e entender porque Deus deu a João o entendimento e a visão para que ele visse aquilo e relatasse para que nós pudéssemos ser fortalecidos na nossa fé, irmãos. Porque a igreja sofria perseguições, assim como nós hoje sofremos também. Então, o que Paulo está ministrando à igreja é algo que só pode ser alcançado pela fé, já que viver as coisas lá do alto se faz necessário aceitar a experiência de morte em Cristo. E é isso que ele diz, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que agora em Cristo nós recebemos uma nova vida e não podemos mais viver como antes. É isso que ele vai falar quando ele escreve lá aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, verso 17, quando ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, irmãos, nós precisamos desse entendimento, para que a gente possa, então, olhar além
daquilo que a nossa carne deseja, daquilo que nosso ego deseja conquistar. Nós precisamos olhar então agora através da vida que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, quando ele entregou a sua vida e depois ao terceiro dia, na sua ressurreição, ele sobe em conquista ou ressurge em conquista para nos dar essa conquista, essa nova vida que Paulo está dizendo aqui, que nós podemos desfrutar agora, mas para que a gente possa saborear essa nova vida, a gente precisa estar com os olhos no trono de Deus, onde Cristo está, à direita do Pai. Será que a gente tem olhado com os olhos da fé, a gente tem entendido isso? Porque ao escrever aos Colossenses, o apóstolo Paulo inicia a carta saudando os irmãos, e ele faz um elogio à fé e o amor daqueles irmãos por os santos, ou seja, pelos crentes. Aqueles irmãos, quando recebem a carta do apóstolo Paulo, recebem o elogio deles, mas ele está falando para eles, né, vocês que ressuscitaram com Cristo, ou seja, ele está escrevendo aquela igreja, mas ele não deixa, mesmo através dos elogios, dizer para eles que eles precisam estar com os seus olhos aonde? Cristo está. Então ele elogia a fé, o amor deles, ele também se alegra porque ele vê que o evangelho estava frutificando através deles, eles estavam levando a semente da palavra de Deus, eles estavam ganhando vidas para Cristo, e Paulo se alegrava com isso. Então Paulo está elogiando eles, mas ele está falando através desses elogios, olha, não esqueçam nunca que os olhos de vocês precisam estar no alto, aonde Cristo está, porque quando nós temos esta visão, quando nós temos esse entendimento, irmãos, os nossos alvos terrenos, os desejos nossos, da nossa carne, com certeza eles serão filtrados pelo desejo de Deus em nossas vidas, e nós com certeza seremos mais abençoados. Então Paulo, ele elogia e ao mesmo tempo ele diz, olha, eu continuo orando por vocês, eu peço a Deus que ele dê mais sabedoria ainda a vocês. Olha só o que Paulo diz, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados neles, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas o que Paulo está ministrando aqui é que nós precisamos estar com os nossos olhos aonde Cristo está, porque nesta terra, com facilidade, nós podemos ser enganados com vãs filosofias. Irmãos, quantas filosofias de vida surgem todos os dias, pessoas que tentam distorcer o próprio evangelho para ministrar às pessoas aquilo que os seus egos satisfazem, aquilo que os seus corações desejam, e muitas vezes deixam de pregar o evangelho. Além disso, também tem as tradições. Quantas tradições nos impedem de viver e adorar ao Senhor, de enxergar aquilo que Deus tem preparado para nós, porque nós estamos enraizados na nossa cultura, na nossa tradição, naquilo que nós aprendemos, e muitas vezes nós nos esquecemos de olhar para Cristo, seu exemplo e como ele foi. Então, irmãos, nós precisamos abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento para aquilo que Paulo está dizendo aqui, porque facilmente nós podemos ser enganados, né? E além disso ainda tem aquilo que o mundo nos oferece, e como é atraente as coisas que o mundo oferece, e como facilmente as pessoas desviam o seu olhar de Cristo para estar se saciando, para estarem, né? E muitas vezes até com aquele sentimento, puxa, só esse deslize, Senhor,
Oh, Senhor, me perdoa, mas eu não estou resistindo, Senhor. Mas depois eu volto, Senhor. Depois, você já ouviu esse tipo de argumento? A realidade aqui é que Paulo está dizendo que se os nossos olhos não estiverem fitos em Cristo, se nós não estivermos pensando nas coisas que Deus tem preparado para nós na eternidade, nós não conseguiremos manter a nossa fé firme e tampouco continuar vivendo uma vida digna de honrar e glorificar o Senhor. Vejam que Paulo, ele não apenas está elogiando aqueles irmãos. O elogio, ele é saudável, sim, irmãos, ele nos ajuda, ele alegra o nosso coração. Eu gosto de ser elogiado, eu fico feliz com os elogios, mas ao mesmo tempo, às vezes eu fico preocupado, porque o elogio às vezes faz a gente crescer, faz a gente, né, e a gente vai se sentindo mais e mais e mais, né, e isso é preocupante. Então, não deixe de elogiar, mas também, ao receber o elogio, lembre que o que você está fazendo, o que você está vivendo é para a glória de Deus. Então transmita os elogios para Deus, porque se não for através de Deus, nada podemos fazer. Então, queridos, é importante os elogios, sim, mas junto com os elogios também é importante ser verdadeiro e ser sincero. Nós estamos pela manhã estudando um pouquinho sobre os princípios, né, de um viver de uma liderança. Nós estamos aprendendo coisas interessantes, coisas que realmente não são nada novas, nós já conhecemos, mas que estão despertando em nós aquilo que deve moldar o nosso coração para ser um verdadeiro discípulo, alguém comprometido com o reino de Deus. E a gente precisa ter esse entendimento, irmãos, que nós precisamos estar com os nossos olhos fitos em Jesus Cristo. E Jesus Cristo está dizendo aqui, o Paulo está dizendo aqui, que então nossos olhos precisam estar no alto, aonde Cristo está. Este alto, irmãos, não é olhar para as nuvens e imaginar que Deus está lá na nuvem, que Deus está depois do sol, irmãos, não é isso, é você entender que Deus, Ele está acima de tudo e Ele está em todo lugar. Ele está aqui, Ele está lá fora, Ele enche o mundo que Ele criou da sua presença. Então Ele está aonde nós estamos. Agora nós é que vamos escolher viver com o nosso olhar nele, em obediência a Ele. Então, queridos, o apóstolo no verso 1 e 2, ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E aí a gente faz uma reflexão rápida aqui. Só pode pensar nas coisas do alto quem morreu para as coisas terrenas, para as coisas de baixo, e ressuscitou para as coisas do alto. Isto é, aquele que entendeu que a morte de Cristo é também a sua morte. Aquele que entendeu que a ressurreição de Cristo é também a sua ressurreição. E que agora ele vive essa vida em Cristo Jesus. Então esse é o entendimento que tem que tomar o nosso coração para que a gente possa viver olhando para o alto. É o que Paulo está dizendo. Se eu não entender que eu morri para este mundo, o que é o simbolismo do batismo, né? Nós todos aprendemos isso, quando vamos, antes de descer as águas, a gente aprende, o que é que simboliza quando a pessoa é afundada na água, quando a pessoa está emergindo da água, representa o quê? A ressurreição, mas quando ela está sendo afundada, que é a palavra, né, irmãos? Está mergulhando, ela some. É como que se ela estivesse sendo sepultada, é como que se ela estivesse sendo, enterrada, lá no cemitério, quando a gente vai lá e vê as pessoas sendo sepultadas, é mais ou menos isso. E quando ela é levantada da água, é como que se ela estivesse ressurgindo. Então, quando a pessoa levanta daquela água, é como que se ela estivesse dizendo para a igreja, porque para Deus ela já disse no momento que ela aceitou Jesus, mas ela está dizendo: olha, eu morri para o mundo e vivi para Cristo.
viver para Deus. E é essa a percepção que nós precisamos ter e que Paulo está chamando a atenção aqui. Então, irmãos, só pode pensar nas coisas do alto aquele que tem esse entendimento de que ele morreu e agora tem uma nova vida. Esta palavra, irmãos, quando eu estava refletindo sobre ela, me trouxe à lembrança a palavra de Jesus, a resposta de Jesus, aquele mestre, aquele que era um instrutor da lei da época, era um religioso, podemos dizer assim, mas ele faz uma pergunta para Jesus, mas ele diz assim: então um mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E aí o outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Mateus 8, do 19 ao 22. Ou seja, quando eu estou lendo esta palavra do apóstolo Paulo, estou me lembrando da palavra de Jesus, que ele está dizendo: olha, não há lugar para nós nesse mundo. Eu não tenho lugar neste mundo. Eu não tenho uma morada neste mundo, porque eu não sou deste mundo. E todos nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, irmãos, não temos morada aqui. Ah, mas como que Jesus não tem morada se há um texto que fala que ele tinha uma casinha lá perto da praia, não sei onde, né? Mas ele não está falando disso, irmãos. Ele está falando que ele não vai viver para sempre aqui nessa terra, assim como nós não vamos viver. Como muitos que nós amamos e pessoas que nós conhecemos já não estão mais entre nós, daqui a pouco pode ser nós. E é isso que Jesus está dizendo. Nós não vamos viver para sempre nessa terra, irmãos. A nossa morada será na eternidade. E é lá na eternidade que nós vamos viver. Ou seja, quer na presença de Deus ou quer separado de Deus. Há dois lugares aonde nós vamos viver a eternidade. Um se chama céu, lugar na presença de Deus, aonde existe paz e o próprio Deus estará conosco. E o outro se chama inferno, lugar de dor e de tormento. Mas nós não vamos falar do inferno agora, porque Jesus está falando agora para nós que Ele deu a vida dele, porque não é nesta terra que ele ia viver. E ele está dizendo com isso, e Paulo está refletindo esta verdade aqui nesse momento, dizendo que nós também não vamos viver aqui. Então não adianta eu construir mansão, não adianta eu viver do melhor e ter o poder aqui nessa terra, ter tudo que a minha carne deseja, tudo que eu quero conquistar e depois não ter uma morada aonde Jesus está. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse aos seus discípulos: eu vou, mas vou preparar lugar para vós, porque onde eu estiver, eu quero que vós estejais também. E aí, irmãos, você quer ir? Você deseja estar com Jesus na eternidade? Então você precisa agora colocar a sua mente, você precisa estar pensando nas coisas que são do alto, naquilo que a palavra de Deus nos revela, naquilo que Jesus nos ensina, nos instrui, e Paulo está chamando a nossa atenção aqui. Mas a verdade, irmãos, que para muito enxergar e aceitar essa promessa é como uma utopia. Muitas pessoas, mesmo depois de confrontadas com a palavra de Deus, mesmo depois que têm um entendimento, elas continuam olhando para a eternidade, para aquilo que a palavra de Deus fala, elas continuam olhando como que se isso não existisse, como que se isso não vai acontecer. E a palavra utopia, traduzida do grego literalmente, é não lugar, e o senso comum compreende utopia como quimera, fantasia, devaneio, sonho impossível. Mas no sentido literal, significa que é algo
que ainda não se realizou ou que ainda não encontrou lugar no mundo. E Jesus está falando isso para nós, quando ele está falando para aquele mestre da lei que procurou ele e fez a pergunta a ele, e disse a ele: mestre, eu vou te seguir. Jesus diz: olha, você quer me seguir? Pode me seguir. Todos que vão me seguir saibam de uma coisa: não é nessa terra o meu propósito, não é aqui que eu vou viver, e nem aqueles que vão me seguir. Dá para entender isso, irmãos? Porque às vezes a gente pega essa porção da palavra de Deus e acrescenta de várias maneiras, olhando, porque a gente não vai conquistar isso, não vai conquistar aquilo. Não, irmãos, Jesus está falando que nós precisamos entender que nós não vamos viver para sempre nesta terra. Esta terra vai passar, os nossos pés vão cessar nesta terra, e por isso nós precisamos ter esse entendimento. Então, Jesus está dizendo ali para aquele que logo em seguida vai dizer para ele: Senhor, eu quero lhe seguir também, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai está velhinho, mais ou menos isso, já deve estar, daqui a pouco eu vou seguir o Senhor. E Jesus diz o que para ele? Deixa os mortos sepultar os mortos. Então, irmãos, sem Jesus Cristo nós continuamos mortos. Se queremos viver, nós precisamos aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, aceitar que com Ele morremos e com Ele ressuscitamos. É esse o entendimento que tem que ter para que a gente possa então manter o coração, a mente firme aonde Jesus está. No verso 3 e 4 ele diz: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Paulo não está falando da morte física, Paulo está falando do eu, ele está falando do nosso ego, ele está falando do pecado, das coisas que dominam o nosso coração, e é isso que nós precisamos matar, é isso que nós precisamos crucificar. Muitas vezes o nosso ego, irmãos, ele nos impede de aceitar que alguém possa nos conduzir, que alguém possa dizer o que nós temos que fazer, porque nós achamos que somos capazes, Então, a morte mencionada nesse versículo não se trata da nossa morte física, mas da nossa morte para o pecado. O apóstolo Pedro ainda nos lembra lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 24, ele diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados, ou fomos curados. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Que a morte de Cristo foi para nos purificar de todo o pecado e para nos livrar do nosso ego, para que a gente possa agora olhar para Cristo como Senhor, como Redentor, como aquele que vai nos conduzir por toda a eternidade. E é por isso que Jesus diz aos seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque enquanto o meu ego não morrer, enquanto eu não permitir ser dominado pela mente de Cristo, enquanto eu não permitir que a palavra de Deus me conduza nos meus caminhos aqui nessa terra, eu jamais alcançarei a altura ou o trono de Deus onde Cristo está. Eu não conseguirei, porque o meu coração está aqui, a minha vontade ainda é que está decidindo, é a minha carne, é o meu sonho, é os meus desejos. Mas quando esses sonhos, quando esses desejos, eles estão sendo vividos através da vida que Cristo nos dá, então nós filtramos pela palavra de Deus aquilo que glorifica a Deus, aquilo que realmente vai abençoar as nossas vidas, e assim então nós vivemos uma vida de santidade. Pare um pouquinho e pense. Lá em Gênesis, capítulo 3, no verso 1 e 5, narra a queda de Adão e Eva. O que é que levou à queda de Adão? O que é que fez Adão pecar? Foi o desejo do seu coração?
No momento em que a serpente, nós sabemos que quem está por trás dessa serpente é Satanás, no momento em que ele colocou dúvida no coração da mulher e fez ela olhar para aquela fruta que estava lá no jardim, levou ela naquele momento a despertar o eu dela, a satisfação dela, e ela olhou com prazer para aquela fruta e colocou dúvida na palavra de Deus. E da mesma maneira, ela vem e oferece a Adão, e Adão naquele momento olha para a fruta, olha para sua mulher, e os dois, tentados pelo desejo da carne, pela vontade deles, naquele momento, entenderam, porque o que Satanás tinha dito para eles? Olha, a fruta é boa, mas não é porque ela é boa que vocês vão comer, é porque vocês vão ser igual a Deus. E nós, irmãos, desde então competimos com Deus e não aceitamos ser submetidos a Ele. E é por isso que o ser humano sofre tanto, é por isso que a gente vê tantas coisas erradas acontecendo em nossa volta, porque nós não conseguimos nos submeter a Deus para viver de acordo com a sua vontade, porque o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade ainda domina. E é por isso que Jesus está dizendo: se você não renunciar a si mesmo, se você não negar você e tomar a sua cruz, ou seja, me aceitar como Senhor da sua vida, então você não vai conseguir viver para a glória de Deus. Será que isso se encaixa em algum momento na nossa vida, irmãos? Hoje nós estamos diante do memorial, a ceia do Senhor. Nós vamos, neste momento, refletir justamente aquilo que Jesus fez por nós, por amor. Será que a gente pode refletir nesse momento que Cristo fez isso para nos purificar de todo pecado? Veja que no verso 5 ele diz: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. A morte aqui mencionada, irmãos, não é morte física, mas é a morte do nosso eu, a morte para o pecado que domina o coração daquele que não permite que Jesus seja o Senhor, que Jesus seja o Salvador na sua vida. Então, essa reflexão que nós queremos trazer nessa noite, para que a gente possa estar olhando para o alto. Vamos viver nessa terra, irmãos, e se Deus permitir, vamos viver muitos anos, mas que seja com a nossa mente, com o nosso coração totalmente direcionado para as coisas que nós vamos viver lá na eternidade. Enquanto vivemos aqui, vamos deixar sim o nosso legado, mas um legado de alguém que viveu submisso a Cristo, de alguém que crucificou o seu eu, que crucificou e morreu para o pecado, porque queria viver para a glória de Deus. Você quer viver assim? Irmãos, parece que quando a gente está falando, quando a gente está refletindo sobre isso, parece pesado, né? Puxa, mas agora como é que eu... Mas experimente viver sob o domínio de Deus, permita Deus dominar a sua mente, seu coração, as suas ações, e você vai descobrir quão maravilhoso é viver sob a dependência de Deus. Quão maravilhoso é viver no caminho de Deus, mesmo que seja apertado, mesmo que seja difícil, mesmo que seja sem nada, mesmo que seja com tudo, mesmo que seja com abastança, mas você vai sentir paz, você vai sentir alegria, porque os seus olhos estão aonde? No alto, aonde Cristo está, porque lá Ele está aguardando e esperando para que um dia nós possamos ir para viver aquilo que Ele tem preparado para nós, e isso é maior do que qualquer coisa que a nossa carne pode desejar aqui nessa terra, é maior do que qualquer coisa que esse mundo pode nos oferecer aqui, é muito maior, porque é para todo sempre, é para toda a eternidade, amém? Feche os seus olhos. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que, se queremos viver a vida em Cristo, nós precisamos matar o nosso eu. Guarde isso no seu coração, irmãos. Não há como viver de maneira que glorifique o Senhor, agindo pela nossa própria vontade, confrontando a vontade de Deus. E se submetermos inteiramente à vontade de Deus, é isso que Ele espera, é isso que Ele quer, e isso requer que tudo em nosso viver seja feito para Deus, como Paulo nos instrui
quando ele está encerrando essa carta, ele diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é Cristo Senhor que vocês estão servindo. Continue pensando neste momento, porque Cristo continua falando com você. Você precisa, através da fé agora, você precisa olhar para o alto, e através deste olhar da fé, você precisa enxergar Cristo à direita de Deus, e Ele está lá intercedendo por você. Se há pecado na sua vida, se há coisas que você precisa renunciar, se o seu ego ainda tem dominado você, agora você pode se dirigir a Cristo e se redimir diante dele, pedindo para que ele te purifique. Olhe para a cruz, entenda que o sacrifício de Jesus foi por você, para que você pudesse ser redimido dos seus pecados, para que você pudesse ser purificado de toda a condenação que te condenava, desde Adão e Eva. E agora em Cristo Jesus, na sua ressurreição, você recebe uma nova vida para viver com o olhar e com o coração voltado para Cristo, aonde Ele está. Cristo quer te abençoar. Cristo quer, sim, te dar a vida. Se você ainda não tem essa vida, busque essa vida em Cristo Jesus, mas isso só é possível pela fé. Você precisa crer naquilo que Deus está falando através da sua palavra aqui para você. Amém? Deus querido, nós agradecemos mais uma vez pela sua palavra, pela sua maneira de revelar a nós aquilo que se faz necessário para nós. Eu te louvo e te agradeço por esta porção de tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, mas está diante do Senhor aqui, este auditório, os seus filhos, as suas filhas, ó Deus, é o povo que foi redimido no sangue de Cristo, e está aqui esta noite ouvindo, Deus, o Senhor ministrar nos seus corações, que tudo isso que foi falado aqui possa realmente nos levar a viver uma vida mais comprometida com o Senhor, e que nós possamos, sim, ó Deus, com os nossos olhos enxergar o seu reino, e assim marcharmos com um coração cheio de alegria e desejando vencer todas as barreiras, mas pensando que a nossa vida, sim, será na eternidade com o Senhor. Que ninguém saia daqui, ó Deus, com o coração triste por não alcançar com os olhos da fé. Se falta fé, ó Deus, se falta entendimento, Pai, em nome de Jesus nós clamamos que esta palavra hoje tome o seu coração e o direcione para esta realidade, porque é isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Abençoa a sua igreja reunida neste momento, Deus. Nós oramos assim pedindo em nome de Jesus. Amém e amém.